Você já ouviu por aí que a história do dilúvio de Noé é só um mito? Aquela ideia de que não passa de uma historinha de criança? Mas, se é só um mito, por que tantas culturas ao redor do mundo, que nunca se conheceram, têm uma memória coletiva de uma grande e devastadora inundação? Hoje, em poucos minutos, eu vou te mostrar 3 coisas incríveis que vão mudar sua visão sobre essa história. A gente vai olhar para Gênesis, para os relatos antigos da Mesopotâmia e para o que a ciência diz. Vamos começar pelo texto bíblico lá em Gênesis, capítulo 6 até 9. O motivo do dilúvio, ao contrário do que alguns pensam, não foi por causa de barulho ou um capricho divino. O motivo era moral. A Bíblia descreve uma sociedade que tinha se afundado na corrupção e na violência. E no meio desse caos, surge Noé, um homem descrito como justo, que andava com Deus. Ele recebe a instrução de construir uma arca para salvar sua família e um par de cada animal. O texto narra uma catástrofe com chuva intensa e o rompimento das fontes do grande abismo. A arca flutua sobre as águas que cobrem tudo. E depois, quando as águas baixam, a vida recomeça. O sinal final dessa história é o arco-íris, um símbolo da aliança de Deus, prometendo nunca mais destruir a terra dessa forma. Agora segura aí, porque vem a parte que muita gente não conhece e que é fascinante. Séculos antes do texto bíblico ser compilado como o conhecemos, na mesma região, já existiam outros relatos de um grande dilúvio. Eles foram gravados em escrita cuneiforme em tabuletas de argila. Um dos mais famosos é a Epopeia de Gilgamesh. Na Tábua 11, um herói chamado Utnapishtim conta como sobreviveu a uma inundação enviada pelos deuses. A história dele tem elementos que nos parecem muito familiares. Ele foi avisado para construir um barco, salvou sua família, levou animais e no final soltou aves para ver se as águas tinham baixado. Outro texto ainda mais antigo é o Épico de Atrahasis. A história é parecida. Os deuses, irritados com o barulho da humanidade, decidem eliminá-la com uma enchente. Um homem é avisado e constrói um barco para se salvar. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Será que isso prova que a Bíblia simplesmente copiou um mito pagão? Não necessariamente. Pense comigo, quando várias culturas diferentes passam por um mesmo trauma gigantesco, como uma enchente catastrófica, é natural que surjam memórias e relatos parecidos. A grande questão não está só nas semelhanças do evento, mas na diferença profunda de significado. Nos textos mesopotâmicos, você tem vários deuses agindo de forma impulsiva, quase briguenta. Em Gênesis, a mensagem é completamente diferente. Existe um Deus único, que não age por capricho, mas julga a maldade e a violência. E esse mesmo Deus oferece um caminho de salvação, preserva a vida e, no final, estabelece uma aliança de esperança. A perspectiva teológica é o que muda tudo. E o que a ciência e a arqueologia têm a dizer sobre isso? Bom, a maioria dos cientistas hoje não acredita num dilúvio global que cobriu o Monte Everest. As evidências geológicas não sustentam essa ideia para um evento recente. Mas isso não quer dizer que não exista nenhuma base histórica. Pelo contrário, as evidências apontam com muita força para inundações regionais de proporções catastróficas. Um exemplo famoso é a hipótese do dilúvio do Mar Negro. Pesquisadores como William Ryan e Walter Pittman propuseram que, há milhares de anos, o mar Mediterrâneo rompeu uma barreira natural e inundou de forma violenta e repentina a bacia do Mar Negro, que na época era um lago de água doce muito menor. Uma inundação dessa escala teria deslocado populações inteiras e deixado uma memória traumática que foi passada por gerações. Além disso, temos fósseis de criaturas marinhas encontrados no topo de montanhas e camadas gigantescas de sedimentos em vários lugares do mundo, que indicam grandes enchentes no passado distante da Terra. Escavações na Mesopotâmia, a terra de Abraão, revelaram camadas de argila espessas, sem nenhum vestígio de habitação, indicando que a região sofreu inundações devastadoras. Então sim, grandes enchentes marcaram a história da humanidade. Para a fé cristã, o foco principal da história de Noé não é a quantidade de água, mas a mensagem de Deus para nós. O próprio Jesus, em Mateus 24, usa os dias de Noé como um alerta comparando aquela época com os tempos do fim. A pergunta que fica é: como nós estamos vivendo hoje? A Bíblia usa a arca como um símbolo que aponta para algo ainda maior, a salvação em Jesus Cristo. Assim como a arca foi o único meio de salvação daquelas águas, a fé em Cristo é apresentada como o único caminho para a salvação eterna. O dilúvio, portanto, não é só uma história antiga sobre um barco gigante. É um lembrete sobre justiça, um alerta sobre as consequências do mal e, acima do tudo, um convite para a graça de Deus. Depois da tempestade, Deus não deixou um memorial de destruição. Ele colocou um arco-íris no céu, um sinal vibrante de promessa e esperança. E essa esperança está disponível para nós hoje. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.